Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 225. Fernando de Noronha, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 225. Fernando de Noronha, Advanced Level. Neste episódio, vou ler um texto sobre o arquipélago de Fernando de Noronha e vamos aprender como traduzir a palavra just em português. In this episode, I'm going to read a text about the Fernando de Noronha archipelago, and we are going to learn how to translate the word just into Portuguese. O arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha, com seu rico ecossistema e uma beleza natural estonteante, sempre despertou a atenção dos povos de todas as partes do planeta, interessados em conhecer de perto esse verdadeiro oásis. Apesar de ser um belíssimo paraíso turístico, a infraestrutura em Fernando de Noronha é um pouco limitada com o intuito de preservar o habitat das diversas aves e outros animais quase em extinção. Por isso, existe um número fixo de turistas que podem entrar na ilha, apenas 460. O arquipélago é um dos lugares mais bonitos e mais impressionantes do Brasil. Ao todo, são 21 ilhas de origem vulcânica na imensidão azul do Oceano Atlântico. O verde da mata, junto com a areia dourada das praias, parecem fazer questão de mostrar a todos a exuberante natureza brasileira. Apesar de estar mais próximo do estado do Rio Grande do Norte, o arquipélago faz parte do estado de Pernambuco. O cenário é divino. As praias têm águas transparentes e uma temperatura deliciosa, já que a ilha está bem no curso da corrente quente sul-equatorial. A temperatura média é de 28 graus centígrados na terra e 26 graus centígrados no mar, com um período de seca que vai de setembro a março e um período de chuva de abril a agosto. Os períodos de chuva caracterizam-se por precipitações esporádicas, com sol intenso entre elas. A ilha principal, Fernando de Noronha, tem 16 praias. Elas são divididas de acordo com a localização geográfica, como pertencentes ao mar de dentro ou ao mar de fora. É simples, o lado da ilha que está voltado para o continente é o de dentro, sendo que se volta para o Atlântico, o de fora. Assim, as praias do Cachorro, da Conceição, do Boldró, do Bode e a Baía do Sancho são as de dentro. As praias do Leão, Baía do Sueste e do Atalaia são as de fora. Muitas das praias são perfeitas para banhos e mergulhos de abril a novembro, devido ao mar calmo. A fauna marinha é espetacular. Pode-se nadar lado a lado com peixes ultracoloridos, arraias e tartarugas, com uma visibilidade que chega a 40 metros. Como uma autêntica região nordestina, o forró rola solto a noite inteira ao ar livre. É o famoso forró do cachorro. Antes disso, para transmitir a importância do cuidado com o meio ambiente, são realizadas palestras de segunda a quinta, às 8h30 da noite, na sede do Parque Nacional Marinho. São gratuitas e interessantíssimas. Na hora de comer, os restaurantes são os das próprias pousadas. Não existem lanchonetes, apenas algumas barraquinhas que oferecem lanches. Você poderá experimentar o delicioso tubalhau, bolinho feito de carne de tubarão com um sabor que lembra o bacalhau.
O arquipélago de Fernando de Noronha está a 360 quilômetros de Natal, o que corresponde a mais ou menos 1 hora de avião. De Recife, que são 545 quilômetros, o voo demora 1 hora e meia. Ao desembarcar no aeroporto, deve-se adiantar o relógio em 1 hora e pagar uma taxa de preservação ambiental que aumenta de acordo com o tempo em que a pessoa permanece nas ilhas. As pousadas têm estruturas modestas. Elas são, em sua maioria, casas de moradores adaptadas. Em Fernando de Noronha, é preciso se acostumar a tomar banhos de água fria todos os dias, a não ser que você se hospede em um dos poucos lugares que obtém energia eólica. Mas com o calor que faz nessas ilhas e com a recompensa de estar num dos cenários mais belos do Brasil, tomar banho frio acaba nem sendo um sacrifício. Para usufruir dos serviços do arquipélago, leve dinheiro em espécie, pois são poucos os estabelecimentos que aceitam cartões de crédito. Além disso, o único banco que possui agência em Fernando de Noronha é o Banco Real, e não existem casas de câmbio. No episódio 227, postarei uma entrevista com João Costa, que nos passará várias dicas sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. Eis aqui mais informações sobre Fernando de Noronha. Traduza para o português. The Fernando de Noronha archipelago was discovered by Americo Vespucci in 1503. O arquipélago de Fernando de Noronha foi descoberto por Américo Vespúcio em 1503. Bathed by currents coming from Africa, banhadas por correntes provenientes da África, the waters around the islands are very clear and warm. As águas ao redor das ilhas são bem claras e mornas. In these waters you can see large species. Nessas águas pode-se ver espécies de grande porte, such as manta rays, como arraias manta, sharks, tubarões, moray eels, moreias, Goliath groupers, garoupas Golias, sea turtles, tartarugas marinhas, and dolphins, e golfinhos. The island is also home A ilha também abriga to one of the largest seabird breeding colonies uma das maiores colônias reprodutoras de aves marinhas in the South Atlantic.
do Atlântico Sul. For over 500 years of history, durante mais de 500 anos de história, Fernando de Noronha has been temporarily occupied Fernando de Noronha foi temporariamente ocupada by the Dutch in the 17th century, pelos holandeses no século XVII, the French in the 18th century, os franceses no século XVIII, before Portugal established dominion in 1737. Antes de Portugal estabelecer seu domínio em 1737. The island also served as a prison A ilha também serviu como prisão and a US Army base. E uma base do exército americano. Today, the population is around 3,500. Hoje a população é de cerca de 3.500. And the main industry is tourism. E a principal indústria é o turismo. The relative isolation from the mainland. O relativo isolamento do continente. The limits on visitors per day. Os limites de visitantes por dia, and the preservation e a preservação make Fernando de Noronha an expensive destination. Fazem de Fernando de Noronha um destino caro. But the happy few will be well rewarded mas os poucos felizardos serão bem recompensados by the delights of this island paradise pelas delícias desta ilha paradisíaca and its fascinating underwater world. E seu fascinante mundo subaquático. In 2002, em 2002, UNESCO declared this place a World Heritage Site.
A Unesco declarou este lugar um patrimônio mundial. A palavra just, the word just. Eis aqui como traduzir a palavra just em português. She's just left. Ela acabou de sair. It was just as I expected. Foi exatamente como eu esperava. He's just like you. Ele é exatamente como você. It's just the opposite. É justamente o contrário. You were just what I needed. Você é justo o que eu precisava. She was just 3 when her father died. Ela tinha apenas 3 anos quando o pai morreu. I have to buy just one more souvenir. Eu tenho que comprar só mais uma lembrança. This hat is just you. Este chapéu é a sua cara. She's just crazy about you. Ela está simplesmente louca por você. I just can't understand it. Simplesmente não entendo. I was just about to call you. Eu já ia te ligar. We were just leaving. Já estávamos de saída. The phone rang just as we were leaving. O telefone tocou justo na hora em que estávamos saindo. It's just a mistake. Não passa de um erro. Just a little bit. Só um pouquinho. The library is just next to the cathedral. A biblioteca fica bem ao lado da catedral. Just between us. Cá entre nós. I never liked him. Eu nunca gostei dele. Just listen. Escuta aqui. Not just now. Agora não. Just a minute. Só um minuto. I will bring my umbrella just in case.
Vou levar o guarda-chuva por via das dúvidas. Just as I had left, eu mal tinha saído, it began to rain. Começou a chover. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.